A nuvem escura. Ora, assim que os sacerdotes se retiraram do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo de Yahvé, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo de Yahvé. Então exclamou Salomão: Yahvé disse que habitaria numa nuvem escura. Contudo, eu desejei construir para ti um templo magnífico, uma casa para nela habitares para sempre. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 12 ao 12. Eu quero ensinar sobre algo que tem sido muito apreciado pelo meu coração. É uma revelação que construiu um lugar de tremenda ternura e intimidade entre Deus e eu. Toda a minha vida cristã e experiência cristã, eu queria conhecer Deus como amigo. A única pessoa que eu poderia pensar que fez isso foi Enoque. Eu sabia disso por causa da pequena passagem que tem escrita na Bíblia sobre ele, e também eu li o livro de Enoque. É realmente radical. A busca intencional pela presença de Deus precisa ser o seu único desejo. Não para uma experiência espiritual. Não se trata de ter uma experiência espiritual, trata de seu desejo de encontrar Deus. Isso então cria uma atmosfera para uma experiência espiritual. Se você perseguir a experiência, muitas vezes você terá apenas uma experiência, mas não haverá um fruto duradouro. Você precisa perseguir a pessoa de Deus. Uma das maneiras mais fáceis de aprender a envolver o reino do céu é envolver o reino do Espírito que está em você. É o reino que está em você que o transita e permite que você se assente com Cristo nos lugares celestiais, muito acima do demoníaco. Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21 e também Efésios 2, versículo 6. É uma transição instantânea. Você não precisa passar por qualquer domínio ou camadas. Então, em 1 minuto, eu estou aqui envolvendo este reino e no próximo minuto, eu estou no reino do céu, envolvendo e desfrutando completamente do reino do céu. Então, eu posso voltar para a dimensão terrena, trazendo toda a glória comigo. Adivinha o que acontece com a escuridão quando a luz entra? A maior verdade escondida é que a escuridão não pode penetrar a luz. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Onde essa comunhão acontece? Quando você caminha na luz e no paraíso, então você experimenta a realidade do amor na terra. A comunhão no céu cria amor na terra, porque você está ligado um ao outro. Esse ensino é algo muito precioso para mim. Ele saiu de uma experiência que foi uma morte na minha vida, mas depois produziu vida ao meu redor. Uma das coisas que aprendi é que tudo o que acontece na sua vida tem um propósito. Comigo aconteceu uma circunstância há algum tempo onde havia uma tremenda injustiça. Acabei concordando com a realidade da injustiça porque vi no Espírito o que aconteceu em uma das reuniões e saber o que foi dito lá, o que às vezes é uma bênção e às vezes não. Isso faz parte da vida de estar no Espírito. Através da dor da injustiça, depois de ter que lidar com o que fazer com tudo isso, lembro-me de estar diante do Senhor. E Ele me disse: meu filho ficou diante de Pilatos e não disse nada. Você está preparado para morrer? E eu disse: sim, Senhor. Eu não sabia que seria preciso de 1 ano indo até a cruz 140 vezes por dia. Todos os dias, dia após dia, sabendo quem eram essas pessoas, eu tinha que amá-las na cruz. A cruz é o pináculo de toda a experiência espiritual. É um trampolim que o leva ao encontro espiritual. Através de algumas das coisas que experimentei naquele lugar e naquele momento,
eu comecei a perceber que minha dor deveria ser um trampolim para me levar à intimidade com Deus. Então, em vez de entrar na minha dor e em todo o lixo que acompanha isso, percebi que se eu pudesse passar por cima da minha dor e usá-la como um trampolim para conduzir-me a Deus, então eu poderia redigir meu pensamento e meus desejos. Então eu esperava o momento em que a dor viria, porque era o meu trampolim para envolver Deus. Mas eu tive que ir à cruz, e tive que morrer na cruz, sobre a injustiça e todos os sentimentos relacionados à injustiça. Eu tinha que pregar tudo na cruz. Eu levei cerca de 6 meses para perceber que Deus continuava fazendo isso ano após ano, até que eu percebi que minha dor deveria ser esse trampolim. A dor deve estar debaixo dos nossos pés. Em vez disso, a minha dor estava sentada sobre a minha cabeça. Enquanto eu andava pelo meu trabalho, esses pensamentos irritantes começavam a vir na minha mente. Todos estamos sujeitos ao pecado. Comecei a perceber que quando esses sentimentos começaram, eu poderia ir na cruz e usá-los como um trampolim para dirigir-me para Deus, como um amigo e um pai, porque Ele é a minha fonte de resgate. A Bíblia diz: Cântico de peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Salmo 121, versículos 1 ao 3. O versículo 5 continua a falar sobre o que Deus é para você e para mim. O Senhor é o seu protetor. Salmo 121, versículo 5. Ele vai me manter neste lugar. Ele me levará a um lugar de encontro com a sua presença. Se eu soubesse o encontro que eu iria entrar, eu teria morrido de bom grado, sabendo o que estava lá. Mas há momentos em que Deus faz as coisas porque Ele quer verificar a integridade do seu coração. E se você está disposto a morrer, a não querer receber honra na frente das pessoas, mas ser recompensado apenas por Ele. Tudo é sobre Ele. Por esse tempo, comecei a perceber que havia mais. Deus queria me levar a algo mais. Então, por cerca de 10 ou 11 meses, comecei a estar ciente de que, quando eu usaria essa dor como um trampolim, eu entraria no reino do céu e começaria a experimentar esse terror. Ah, sim! É realmente assombroso pensar que uma coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Então eu comecei a tomar consciência de que havia coisas acontecendo que eu não conhecia. Nunca ouvi falar sobre isso. Eu pensava que poderíamos nos encontrar com Deus, mas nunca alguém me disse: Ian, falei com Deus face a face. Mas a Bíblia diz que Moisés fez. Êxodo 33, versículo 11. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. A Bíblia diz que você vai vê-lo. Eu gravei todas essas escrituras em meu cérebro enquanto eu estava passando por esse processo, porque queria conhecer Deus. O maior desejo da minha vida é que eu quero conhecer a Deus. Quero conhecê-lo. Quero poder me sentar com Ele como um companheiro e conversar com Ele sobre o que Ele está fazendo, ou ouvir Ele me perguntar sobre o que eu estou fazendo. Deus está tão interessado em você e no que você está fazendo no céu. Jesus disse: aquele que acredita em mim, as obras que eu faço, Ele também fará, e obras maiores que estas, Ele fará. João 14, versículo 12. A Bíblia diz isso. Você concorda com a palavra? Ok, Deus criou o universo? A perseguição intencional de Deus é ter nossos cérebros voltados para Ele, nossos pensamentos. A busca intencional por Deus deve ser o seu maior desejo. Comecei a tomar consciência de que havia mais sobre a pessoa de Deus do que jamais havia experimentado. Essas 5 coisas precisam ser ensinadas na igreja. Primeiro, o reino de Deus, seu domínio, sua influência, seu poder e sua autoridade.
Segundo, o lugar de Deus e onde Ele faz o seu negócio. Terceiro, a função de Deus e o que Ele faz no céu. Quarto, o papel de Deus e como Ele faz isso. Quinto, a pessoa de Deus e quem Ele é. Em nenhum lugar eu ouvi pessoas falando sobre a pessoa de Deus ou quem Ele é. Eu fiquei com tanta fome, queria conhecer Deus. Então, em toda a parte da Bíblia que falava a palavra Deus, eu começava a ler. Eu consegui a concordância e há cerca de 490 ou mais escrituras, onde diz Deus, Elohim e Yahvé, e comecei a ler as escrituras, uma após outra, tentando conhecer Deus. Eu queria conhecer Deus como meu Pai. Eu tinha direito, como filho, em conhecê-lo como Pai. Eu encontrei uma escritura interessante que fala sobre os tesouros da escuridão. Eu lhes darei os tesouros da escuridão e das riquezas escondidas dos lugares secretos, para que saibas que eu, o Senhor, que te chamei pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Isaías 45, versículo 3. E comecei a refletir sobre estes tesouros da escuridão e a pensar: Deus, o que é esse então tesouro da escuridão, o qual a Bíblia fala? Pequenas escrituras como essa povoam seu cérebro e você lê a Bíblia e pensa: o que está acontecendo lá? Então eu comecei a guardá-la em meu coração. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, na versão NVI. E está falando sobre Israel, como eles se encontraram com Deus no Monte Sinai, e sobre a escuridão que estava ao redor do Monte Sinai e a nuvem que estava lá. De repente, o tesouro da escuridão começou a aparecer, que poderia ser a nuvem das trevas, onde está a presença da glória de Deus. Há uma diferença entre a escuridão demoníaca e um véu de escuridão. Comecei a procurar pela Bíblia a palavra escuridão. Há cerca de 6 ou 7 significados diferentes no grego e hebraico que significam escuridão e, na verdade, não significa escuro, significa algo totalmente diferente. De repente, percebi que o terror que sentia quando via essa escuridão realmente não era terror do demoníaco. Era uma consciência da minha impureza absoluta. É uma coisa terrível cair nas mãos de Deus, porque quando você está em sua presença, tudo que você é está absolutamente aberto e simples de ser visto. Deus é uma pessoa. Ele não é apenas uma fonte de energia máxima para você e para mim. É importante para nós nos conectarmos com Deus com base na amizade, não com base em uma necessidade. Deus tem uma necessidade, você sabia disso? Deus tem uma necessidade, a necessidade de alguém para amá-lo. Não sei o que faria sem a minha família, porque eles me alimentam como pai. Como eles fazem isso? Eles simplesmente me amam. Mesmo com todas as minhas falhas e a fraqueza da minha alma, ainda assim, eles me amam. Se é assim no natural, quanto mais será no espírito? Deus deseja que nós possamos experimentar a Ele e amar a Ele. Então, eu tive todos esses pensamentos no meu cérebro e, de repente, todas essas escrituras apareceram também. Ver e ser parte do reino de Deus, o lugar de Deus, a função de Deus e o papel de Deus é maravilhoso e eles mudarão a sua vida. Mas, para mim, achei que ainda não era o suficiente. Eu sabia que havia mais sobre ele do que apenas um Deus que vi no trono em majestade e fogo ardente com os anjos, porque no 7º dia o céu desliga, e comecei a pensar, Deus sai do seu trono no 7º dia, porque diz que ele descansa e não precisa fazer nada. Eu sei porque eu estive no céu. Então, eu queria saber o que ele fazia e o que ele era. Comecei a fazer a pergunta, Pai, como você é quando você sai do seu trono? Quando eu estou no trabalho, eu tenho governo no meu lugar de trabalho.
Eu sou diferente quando eu estou em casa, embora eu seja a mesma pessoa. Quando eu estou no ensino da igreja, eu carrego algo diferente. Então, quando eu vou para casa, eu posso estar aberto com os meus filhos e eu sou um homem de família, eu posso aproveitar a vida. Eu queria essa coisa de aproveitar a vida. É ótimo conhecer a autoridade na igreja, conhecer o poder ao seu redor, mas isso não traz você para um relacionamento que lhe permite conhecer alguém. Não permite que você saiba quem são. Então comecei a meditar sobre todas essas coisas e que é importante entender. Quando uma porta se abre no reino do Espírito para nós e Deus começa a nos acelerar, se você não trabalha com a porta que Deus lhe deu até que se concretize, você vai perder a oportunidade e o resto ficará naquela porta. E geralmente isso é um demônio. Então, quando uma porta for aberta no Espírito para você, com o conhecimento que está começando a vir e o anseio e o desejo, você precisa seguir este caminho até encontrar os seus frutos. Eu entendo isso porque eu vi o que acontece quando você não mantém a porta aberta. E eu comecei a perseguir Deus.